Queridos irmãos do Grupo Espírita Fraternidade, mais uma vez nos reunimos para falar sobre o Evangelho do Cristo, da nossa bendita e amada doutrina espírita. Hoje nós falaremos do tema do livro Fonte Viva, lição de número 44, que se intitula Tenhamos Fé. Um pequeno trecho de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, que diz assim: Vou preparar-vos lugar. O que será esse lugar que o Cristo está preparando para os seus seguidores, é claro. Então, nosso querido irmão Emmanuel começa aqui a narrativa, a explicação desse trecho com o seguinte parágrafo: Sabia o mestre que, até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem, ou seja, os seus seguidores, viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia sem lugar, entre aspas, adequado aos sublimes ideais que entesouram. Sim, os seguidores do Cristo seriam considerados desajustados. E por isso, obviamente, no mundo do plano físico, dos encarnados, seriam considerados sem lugar, ou lugar não existe lugar para esses seguidores do Cristo, ou para os ideais do Cristo, o Evangelho que o Cristo veio trazer. Então, seriam considerados desajustados. Todos os seguidores do Cristo, como Cristo foi na época, Tanto é que o Cristo foi crucificado, ou seja, o seu evangelho de amor não foi compreendido pela humanidade naquela época, e até hoje ainda não é bem compreendido, mas é claro que houve um grande progresso. E os seus seguidores, portanto, da mesma forma, são considerados desajustados e incompreendidos. Por isso eles não têm lugar, ou seja, um lugar digno que merecem aqui no plano físico. Essa é a exclamação, essa é a colocação de Emmanuel diante deste cenário. Por isso o Cristo vai preparar o lugar, que obviamente não é aqui na Terra, por enquanto a Terra permanece num estágio de evolução considerado aí, por nós, que já compreendemos um pouco da doutrina espírita, de transição do mundo de provas e expiações, onde o mal sobrepuja ou sufoca, vamos dizer assim, o bem, para um mundo de regeneração, aonde pelo menos o mal e o bem se equivalem. Então nós estamos ainda bastante distante do nível, vamos dizer assim, de Jesus, um espírito puro, que é um habitante de mundos felizes, onde o bem é predominante. Mas o Cristo está aqui conosco, no nosso planeta Terra, nos orientando, como um espírito crístico, ou seja, um espírito enviado de Deus para nos orientar, irmãos pequeninos que nós somos. Então aqui a primeira consideração que a gente precisa fazer é com relação à visão que a humanidade, vamos dizer assim, no plano físico, tem dois seguidores do Cristo. E essa visão é uma visão ainda bastante equivocada em termos de valores. O que tem valor para a sociedade? E o Cristo vinha pregar justamente o valor dos sentimentos. O que quer dizer isso? Desenvolva dentro de si a conquista dos sentimentos de amor fraternal, ou seja, compaixão, solidariedade para com os seus irmãos, aquele que já aprendeu um pouquinho mais, que já cresceu um pouquinho mais, tanto no aspecto científico, da inteligência, quanto no aspecto moral, cabe a este orientar o pequenino,
que ainda não compreende é ignorante e não esmagá-lo ou escravizá-lo para obter vantagem. Então, o valor que o Cristo veio nos ensinar é esse, o valor do amor, né? E, infelizmente, os valores apregoados pela humanidade no estágio em que nos encontramos é o valor de bens materiais, de posses, né? De poder material, de subjugação daquele para que eles possam lhe servir. Infelizmente, esse é o valor que é levado em conta hoje na sociedade, que é a busca da sociedade. Então, enquanto ainda existir, né, na humanidade a busca por esses valores, obviamente que os seguidores do Cristo, eles não vão ser considerados de valor. Esta é a questão. Por isso são desajustados, são incompreendidos, afastados ou até mesmo tidos como loucos, né? Como o próprio Cristo na época que veio nos ensinar. Então a primeira coisa que nós precisamos compreender nessa lição é o valor. Qual que é o valor que o Cristo veio nos ensinar e qual que é o valor hoje que a humanidade apregou como busca, né? Então nós que já compreendemos um pouquinho mais, que já entendemos a vida do Espírito como uma vida imortal, né? Em constante evolução, em constante progressão, sabendo que esse período que nós estamos aqui encarnados é um período curto, né? Aqui na carne, e que nós retornaremos para o plano espiritual e voltaremos aqui muitas vezes para dar continuidade ao nosso aprendizado. Então nós compreendemos que esses valores materiais são valores somente passageiros, né? E o que importa para nós são aqueles valores que vão permanecer conosco, que nós vamos desenvolver, né? Então, dos apóstolos, seguidores do Cristo, até hoje, né, os seguidores, né, na humanidade ainda considerados incompreendidos. Claro que naquela época o negócio era mais feio, né? Vamos dizer assim, porque os seguidores do Cristo iam parar na arena, né? Sendo devorados pelos leões, né? Ou marginalizados ou assassinados, né? E hoje não, nós já crescemos um pouco em civilização, em humanidade. Mas mesmo assim, nós vemos aqui ainda hoje, né? Quem são os heróis, vamos dizer assim, né? Da humanidade, né? Quem são os heróis, né? Aqueles que são objetivos de vida, né, que devem ser perseguidos como ideais, né? Infelizmente, a visão é distorcida, né, como nós sabemos, né? Nada contra os amantes do cinema, né, que buscam esse entretenimento que nós compreendemos, né, no mundo da fantasia, mas que o verdadeiro herói é aquele que usa suas habilidades de forma pacífica, porque o Mestre Jesus nos ensinou que devemos ser pacíficos, até porque os pacíficos herdarão a terra, né? E todo ensinamento, né, deve ser feito sem violentar as consciências, ou seja, no devido momento, cada um daquele ser humano ao qual desejamos contribuir de alguma forma com uma orientação, vai estar preparado para receber essa orientação no momento certo, né? Portanto, devemos ser pacíficos. Então, o ideal, né, o herói, é um herói diferente. E eu gostaria de trazer aqui uma ilustração, de quem é esse herói. Me chamou muita atenção no livro Voltei, né, que o nosso irmão, que foi um presidente da Federação Espírita, né, Frederico Figner, né, conta a sua passagem de retorno ao plano espiritual, e ele fica um pouco entristecido, vamos dizer assim, pelo fato de ele não emanar luz, não ser um espírito iluminado, apesar de toda a sua dedicação aqui, né, na contribuição para a divulgação da doutrina espírita. E ele fica chocado quando, no seu processo de reencarnação, aqueles outros espíritos
né, que estavam junto com ele sendo auxiliado nesse processo de desencarnação, apareceu o espírito de uma irmã que tinha uma luminosidade intensa, né? E ele ficou chocado, mas eu não fiquei sabendo do desencarne de nenhum vulto espírita, nenhum vulto da humanidade, que seja um religioso famoso, né, ou um humanista que ajudou a humanidade, que tenha tanta luz, que tenha desencarnado recentemente, né? Então, quem é essa nossa irmã? E aqueles espíritos mentores que estavam ali auxiliando, né, o nosso irmão, revelam que essa irmã nada mais era do que uma professora de estudo primário, né, das favelas do interior, né, e que desempenhou o seu papel de educação em meio ali a um ambiente, né, de criminalidade, um ambiente difícil, com todo o seu amor e carinho. Esse é o verdadeiro herói, ou aí uma heroína, né, que veio pregar, né, o amor, a educação, orientação, né, aos pequeninos, né, uma professora de educação fundamental, né, com todo o seu amor. Olha só que coisa interessante, né, para você poder compreender, né, qual que é o verdadeiro valor, quais são os verdadeiros heróis, né? A partir dessa compreensão, nós vamos procurar elucidar mais as nossas mentes nessa visão, né, desses irmãos, não só nós, como a humanidade inteira. E é claro que eu não poderia deixar de comentar, né, a passagem do nosso queridíssimo Chico Xavier, né, que está descrita, né, no livro Na Próxima Dimensão, de Inácio Ferreira e Carlos Bacelli, né, um trecho assim maravilhoso, né, que eu indico a todos a leitura, para ter um pequeno vislumbre de um irmão, né, de uma evolução, esse verdadeiro herói que foi Chico Xavier, sendo recebido pelos espíritos iluminados, né? Então, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas ele conta ali uma gama de espíritos superiores, Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo, Leon Denis, Meimei, Alta de Souza e tantas outras entidades veneráveis, né, que nós, no fundo do nosso coração, rogamos muitas vezes a eles em nossas preces, né, pela sua caridosa intervenção, vieram ali receber o Cristo, né? E Inácio comenta, né, que dos braços de Celina veio uma luz tão intensa receber Chico Xavier, que essa luz era mais intensa do que o sol, lembrando aquela passagem do Cristo que veio até Paulo de Tarso, né? Naquela época da transformação de Saulo para Paulo de Tarso, né? E esse espírito venerável diz assim: vinde a mim, todos vós que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve e suave é o meu fardo. Olha só que beleza. Quem veio receber? Chico Xavier, né? Das altas esferas da humanidade. Então fica aí, né, para nós como um objetivo, vamos dizer assim, de fato, aquele que era Jesus, nosso querido mestre, vindo receber e mostrando o caminho. Olha só que bênção, que coisa mais linda. Aí é que nós devemos depositar, como Jesus aqui está dizendo nessa pequenino trecho aqui de João: vou preparar-vos lugar. Então, nos dando aquele impulso, aquele estímulo, como nos diz aqui, né, no título da lição, tenhamos fé que nós vamos receber de acordo com o esforço, né, de nos melhorarmos, né, os braços dos nossos queridos irmãos, né, que nos apoiam,
né? E todos aqueles aos quais nós procuramos ajudar de alguma forma. Então, essa é a maravilha, né, desse lugar, né, que Jesus está preparando. E nós devemos nos esforçar para conseguirmos, né, esse lugar, né? Não dar atenção para essas coisas pequeninas daqui da terra, que são coisas, né, que se apresentam para nós com o objetivo de nos fazer crescer, né? Mas que nós não devemos colocar como objetivo de vida, não cair nessa tentação, né, do mundo material, aquelas atribulações, as buscas que nós temos incessante, né, e só servem para nos tirar do caminho, né? Então, alguns trechos aqui que Emmanuel colocou que eu achei muito interessante, que ele diz assim: o ser, né, aquele ser, o cristão, se exercita a humildade, é tipo a conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado por relaxamento. Se busca ser bondoso, é considerado tolo, né? Justamente por causa dessa visão, quando eu procuro ajudar os outros, que bobagem. Você está perdendo seu tempo ajudando os outros, em vez de estar aí ganhando dinheiro. Olha só a visão, né, da humanidade. Então é essa visão distorcida. Então que nós devemos procurar, né, não cair nesse equívoco e cada vez mais procurar, né, seguir a orientação do Cristo para permanecermos firmes, porque Jesus nos prepara o lugar. E no final aqui, né, ele coloca o seguinte, que eu achei bem interessante e importante frisar: apesar de semelhantes conflitos, filhos meus, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor. Por que o conflito? Porque nós temos que ter, né, aquela busca do autoconhecimento, ou seja, a compreensão que nós somos espíritos ainda imperfeitos. Nós somos espíritos ainda que carregamos dentro de nós os nossos vícios, as nossas paixões inferiores. Então, quando nos é colocado esse ideal do Cristo, de seguir o Cristo, tem o conflito. É o conflito com esses hábitos passados. Se choca com os ideais futuros que nós buscamos, do nosso aperfeiçoamento. Ou seja, não vou mais buscar determinadas coisas, posses materiais, bens, subjugar os outros, né? Procurar uma vida para ser servido. Cristo veio aqui e disse, né, eu vim aqui para servir e não para ser servido, né? Então olha a visão diferente. E isso choca, né? Entra em conflito dentro de nós quando a gente observa, eu vou usar o meu tempo. De que forma que eu vou usar o meu tempo? Procurando me aperfeiçoar, ajudando aquele que precisa, é considerado tolo na visão do mundo. Então, entra nesse choque. E nós devemos perseverar, como ele coloca aqui. Prossigamos agindo e servindo em nome do Cristo. Porque, como eu disse ali, né, na passagem do Chico, olha que maravilha. Porque aquela multidão de espíritos irmãos, porque é claro que o Chico já é um sarrafo bem alto, né? Mas ele estava aqui ao nosso lado, nós tivemos aí, né, o prazer de ter esse irmão aqui pertinho de nós, aqui brasileiro, nos ensinando tantas coisas maravilhosas, como o seu exemplo de amor, né? Não foram só os livros que ele nos trouxe, né, que é uma iluminação para a humanidade, que é uma continuação, né, desde das obras básicas de Kardec, né, e esses livros que falam sobre a série do mundo espiritual de André Luiz. Olha que riqueza, né, de bênçãos para iluminar a humanidade. E Chico foi severamente atacado, né? Mas
permaneceu firme, né? Dando seu testemunho de amor durante toda a sua vida, né? Eu me lembro agora de um caso também do Chico, né? Do livro Casos de Chico Xavier, que ele, no começo, né, do trabalho, né, ele teve um momento que no centro espírita haviam somente 5 colaboradores, e alguns desses colaboradores tiveram que se mudar da cidade, né, dos seus compromissos, e aí ficou só ele mais um. E esse outro irmão teve que passar a trabalhar noturnamente, né, no horário das reuniões, e ele não pôde mais continuar. Então Chico ficou sozinho. Então Chico quis se ausentar. Emmanuel apareceu para ele e disse: Chico, você tem que continuar aqui mesmo sozinho, abrindo o Evangelho e falando por não menos que 2 horas, porque aqui tem uma multidão de espíritos desencarnados que vêm aqui para aprender desses ensinamentos com você. Então veja só, meus irmãos, o Chico perseverou durante 2 anos nessa tarefa, né? Que bênção, né? Que exemplo desse nosso irmão. Por isso, mais uma vez, tenhamos fé. Nós também conseguimos dar o nosso passinho, né? Conseguimos crescer um pouquinho. Oremos então em agradecimento a Deus nosso Pai. Amado Mestre Jesus, que as tuas bênçãos, Senhor, possam se derramar sobre nós, para que possamos, Mestre, perseverar neste caminho do ideal cristão dentro dos nossos corações. Ilumina, Senhor, os nossos caminhos e as nossas mentes, para que permaneçamos vigilantes no nosso dia a dia, procurando servir, Senhor, como o Senhor nos ensinou, procurando auxiliar aos nossos irmãos e agir com amor. E assim, Mestre, nos despedimos em paz, dizendo graças a Deus.